Vamos começando, vamos orar então? Vamos. Querido Pai, nosso Deus bendito, te louvamos por este dia, te louvamos por este momento, este novo encontro. Sempre que nos reunimos, ó Senhor, é no teu nome que nos reunimos. E se nos reunimos, Pai, foi porque o Senhor nos amou, o Senhor veio até nós, Pai, e a obra da cruz foi iniciativa do Senhor, Pai, de vir em busca de cada um dos perdidos, e assim, Pai, temos em Ti a salvação. Possamos recordar disso neste momento de oração, elevando os nossos pensamentos a Ti, Pai, gratos, profundamente gratos por tudo que o Senhor fez, agradecemos pela obra da cruz, pelo amor de Cristo, pela graça, e agradecemos, Pai, pela tua obra em curso, por esses tempos de pandemia, pelos sinais, princípios das dores que estão iniciando, Pai, que o Senhor venha a trazer tranquilidade, serenidade, um senso de pertencimento ao Senhor, um senso que somos vencedores em Cristo, Pai. Conduz nossos corações no conhecimento da palavra e no descanso no Senhor, Pai. Que o Espírito Santo nos ilumine nesse tempo, seja com os irmãos que estão entrando, estão se acomodando aí para esse início de estudo, Senhor, e que todos juntos, num só Espírito, Pai, possamos realmente ser ministrados por Teu Espírito nesta noite, Senhor. Obrigado por nossas famílias, entregamos nossos filhos nas Tuas mãos, que o Senhor cuide desta geração e que o Seu nome possa prosseguir, Pai, sendo pregado nesta terra. Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus, oramos, entregamos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, então vamos dar sequência aqui, estamos estudando as cartas de Jesus às 7 igrejas, né? Já fizemos a semana passada a primeira carta, que é destinada aí à igreja de Éfeso, onde nós vimos aí que o principal eixo da carta é Jesus Cristo exortar a igreja de Éfeso a voltar ao primeiro amor. E assim, por sequência aí, vamos vendo o que ele recomenda primordialmente a cada uma das igrejas que ele achou de mencionar aqui, né? Ele menciona 7 igrejas locais, mas lembra-se do número 7, que é o número da plenitude. O que ele escreve para 7 igrejas são para todas as igrejas, né, de todos os tempos. Portanto, como nós vimos a mensagem da semana passada, tudo muito atual para Éfeso e tudo muito atual também para a nossa igreja, Santo Eterno. E Esmirna não vai ser diferente, né? Outra mensagem de Jesus. Nós vamos falar primeiro aí da cidade, vamos desenhar aí o perfil da cidade para a gente entender um pouco melhor esse contexto. Acho que alguém tinha me perguntado, né, se essas cidades ainda existem. Nesse tempo moderno, assim, essa cidade aí, estava no comentário que eu li, é a única que tem essa pujança, né, que permanece aí com esse potencial urbano. Então, ela localizada lá na Turquia, e hoje tem o atual nome é Izmir, e tem a fotinha para vocês verem, e tem umas características, né, de portuária também, né, como Éfeso é uma cidade portuária, portanto, era um grande centro de comércio e de exportação, e tem um diferencial, né, ela se intitulava a primeira da Ásia, né, porque chegou um tempo que o crescimento foi tamanho, que ela se intitulava aí a primeira. E ela fica não muito longe de Éfeso, 56 quilômetros de Éfeso, muito famosa aí pela sua beleza, e eles tinham esse orgulho cívico, né, de ser uma cidade com grande também arrojo arquitetônico, né, como está aí mencionado também. Então era bastante característico isso, né, as grandes construções, eles investiam muito nisso. E a cidade se intitulava, então, a primeira na Ásia, né, que vai ter a ver com o texto que Jesus traz aí também. É importante
esse dado histórico para a gente situar isso, né? E era uma cidade que tinha uma ótima relação com Roma, né? E elas ganharam, então, o direito de construir o primeiro templo, né, ao imperador, que aí começa aquela coisa da adoração ao imperador, que o primeiro templo foi ao imperador Tibério, né, e é uma cidade pagã, como as outras, né, tinha templos aí a Zeus e a deusa Cibele, né, também famosa pela realização dos jogos, né, os jogos atléticos que eram realizados ali, né, lembramos ali da região da Grécia, né, da onde nasceram os Jogos Olímpicos. Esses jogos eram famosos e tinham em outras localidades também. E uma característica especial é que ele tinha uma população de judeus muito grande, né, tinha uma densidade do povo judaico aí bastante considerável, o que nós vamos ver aí era prejudicial para os cristãos. Então, essa igreja de Esmirna foi fundada aí, possivelmente por peregrinos que estavam em Jerusalém na ocasião de Pentecostes, ou a mais provável pelo apóstolo Paulo mesmo, é mais incerto, né, a fundação da igreja de Esmirna. Mas é certo que tinha muitos judeus e, portanto, muitas sinagogas, né? Quando a gente estudou Atos dos Apóstolos, a gente lembra que a estratégia do apóstolo Paulo, quando chegava nas cidades, ele ia primeiramente pregar nas sinagogas, né? Então, essa era uma estratégia dos apóstolos. E essas cidades, geograficamente colocadas dessa forma, também fez parte da estratégia dos apóstolos, né? Obviamente direcionados aí pelo Espírito Santo, porque eram grandes centros e assim o evangelho poderia expandir. Então, essa é a cidade de Esmirna. Hoje nós vamos tentar cobrir Esmirna e Pérgamo, né? Então, vamos fazer hoje 2 cidades. O início da carta, né, é sempre na mesma tradição, né, mencionado aí o destinatário, né, a igreja de Esmirna, vem a ordem para que João escreva aquilo, faça o registro por escrito, e aí vem, então, a característica, né, do mensageiro, que é a apresentação do caráter de Jesus Cristo. Lembram-se que no capítulo 1 eles são descritos, e aqui, em cada carta relacionada à mensagem que ele tem para a igreja, ele menciona uma característica do seu caráter, uma ou duas, né, que no caso ele está mencionando 2 características. Então ele diz: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Então, olha só como que Jesus já vem aí, ó, lascando a madeira, né? Como assim, né? Esmirna é a primeira da Ásia. Então, todo isso, esse confronto aí, né, de Jesus com esta igreja. Ele é o primeiro e ele é o último também. Né? Então, aquela cidade que ouça, né, o que vai ser dito aqui, que é importantíssimo. E a outra característica que ele apresenta, né, o que morreu e tornou a viver, né, primeiro e último, sempre atual, nosso rei, né, Senhor dos senhores. Então, é como se ele estivesse anunciando aqui João 11, 25, né, morreu e tornou a viver, ou seja, eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele apresenta essas características justamente porque essa cidade precisa desta mensagem. Né? A cidade chegou a morrer completamente, a ser destruída no ano 600 antes de Cristo e foi reconstruída no ano 290 antes de Cristo ainda. Então, essa cidade, do nada, né, se reergueu e uma figura aí da ressurreição, assim também como os discípulos, né, e a igreja tem essa mensagem de que ainda que aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida. Então, essa é a característica que
ele apresenta aí. Aí ele vai falar, pode seguir o slide? Ele vai falar dos pontos fortes, né? Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui, mais uma vez, essa palavra conheço é abrangente, né? Representa aí o conhecimento pleno, o conhecimento absoluto de Jesus, e ele menciona aí, né, esses 3 pontos que ele conhece acerca dessa igreja. Ele conhece as aflições, sabe que aquela igreja está passando por muito sofrimento, né, sabe da pobreza dessa igreja, né, a tribulação da igreja aí são as perseguições, e não era fácil não, porque aí nós vamos ver aqui que tem 3 esferas de perseguição. Uma das esferas eram os judeus. Os judeus eram responsáveis por grande parte da perseguição. Eles eram perseguidos também pelos romanos e o próprio Satanás, que a gente vai ver aqui. Então, ele menciona dessas aflições, eu conheço, né, isso também funciona para nós pessoalmente, né, Deus sempre conhece aquilo que nós estamos passando, ele é sabedor de todo perrengue que a gente passa. Então, ele sabia, né, que os cristãos ali naquele tempo estavam passando por essa perseguição, e não era só a perseguição, com a perseguição vinha a pobreza, porque a perseguição resultava nisso, porque eram cristãos, eram desprezados, perdiam seus empregos, perdiam seus bens eram destruídos, e mesmo assim a igreja aí perseverava. Então ele falava, Jesus Cristo fala que eu conheço a sua pobreza, né? Você pode estar em dificuldade material pela intolerância que você está atravessando, mas você é rico. Então ele diz aí que da riqueza, né? Você tem uma riqueza espiritual. Então nós podemos ver aqui que a pobreza é um problema para a igreja, né? Porque aonde há escassez, obviamente, vai haver falta, mas também que a riqueza é um problema para as igrejas, né? Como a gente vai ver na igreja de Laodiceia, né? Muito rica, aí acaba também se prejudicando. Então, a pobreza é um problema aqui e a riqueza também é. E essa riqueza que Jesus está anunciando aqui é a riqueza espiritual. Eu conheço a escassez que você está passando, mas você é rico, né? Garantindo aí que ele está junto, né? Acompanhando aí todos os problemas da igreja. Conhece as aflições, a pobreza, e conhece a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são. Então, Jesus pega pesado aqui e fala, eles são sinagogas de Satanás. Então, a população judaica era bem numerosa e eles detestam os cristãos, né? Considera como hereges. Então, os próprios judeus tinham uma oposição muito forte aos cristãos, a ponto de levantarem aí na justiça as ações legais contra os cristãos, denunciarem onde eles estão, né, e fazer todo tipo de campanha contra, né, de perseguição mesmo. E aquele que persegue o povo de Deus, né, blasfema contra Deus. Então, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, né, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, Jesus Cristo pega realmente muito, muito pesado, né, e ele fala em João 8,44, né, o vosso pai é o diabo, e aqui isso combina perfeitamente com o texto de João, né, onde ele pega pesado aí com os judeus que perseguiam os cristãos. E sempre se refere, né, sinagoga de Deus, né, o povo de Deus, mas Jesus está falando, vocês não são nada de Deus, vocês são antes sinagoga de Satanás. Né? Reunião, sinagoga é basicamente reunião. Reunião de vocês é reunião de Satanás. E aí,
É um ponto interessante que ele cita esses pontos fortes, né? É uma igreja que é fiel, mas ela está ali, ó, não apresenta nenhum ponto fraco, porque eles vão sofrer muito. Então, não pode bater, né? Porque já está caído. Então, Jesus não apresenta um ponto fraco desta igreja, né? Assim também como não apresenta da igreja de Filadélfia. Então, ele apresenta esses pontos fortes, ele vai trazer aí um encorajamento meio difícil, né? Porque essa igreja, o ponto deles é Jesus dizendo que eles iriam sofrer, né? Que eles iriam passar por esse sofrimento. Então, o ponto forte da igreja é que eles têm fidelidade e eles prosseguissem nessa fidelidade, porque eles tinham um tempo de dificuldade muito séria para passar, que vai mencionar no verso 10 aí. Pode passar? E traz aí, então, uma proibição e um encorajamento. Diz aí, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Essa é a parte boa para a gente pegar para esses tempos aqui, né, de princípios das dores, né, as portas da grande tribulação. Ele proíbe a igreja de Esmirna, e ele elogia a fidelidade, e ele fala, não tenha medo, você vai passar aí um perrengue, você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, Jesus está anunciando, né? Não está anunciando para tocar terror nos cristãos, ele está anunciando aí para que eles fossem encorajados a trilhar esse percurso de sofrimento aí, para que eles mantivessem a fidelidade. Ele diz que o diabo está trabalhando forte aí, e vocês vão ser lançados na prisão. E vão sofrer aí durante 10 dias. Esses 10 dias provavelmente não são literais, mas quer significar um período que é restrito, né? Tem um tempo para começar e um tempo para acabar, ou seja, seja forte, né? E segue em frente. Então, os judeus aí, muitos hostis, né, cheios de ódio, difamação contra eles, e aí acabava dando tumulto, vinha os romanos, e tudo acabava ali, né, em algo bastante confuso. Essa igreja, então, não ia ter um destino agradável, né, mas eles teriam que suportar. A questão da prisão que eles iam enfrentar aí pode ser de 3 espécies, né? Pode ser uma coerção, né, a resistência, apenas inibindo aí a resistência deles, pode ser um aguardo para algum julgamento, ou a iminência de morte mesmo, um aguardo, está na prisão para o aguardo da execução. Então, era uma ameaça real de morte. Foi um tempo muito difícil. Esmirna foi aí uma das igrejas que mais sofreu. Isso Jesus destina essa mensagem, seja fiel até a morte. E aí, isso combina também com outros textos, né? Mateus 10, 28, né? Podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então, é uma exortação fortíssima aí para que eles permaneçam fiéis o tempo todo. Então, a possibilidade de morte era real, né, e existe aí um histórico forte de mártires, né, nessa cidade de Esmirna. Dentre eles temos aí o Policarpo, né, está no próximo slide? Deixa eu ver se... Aí, martírio do Policarpo. É só contar um pouquinho aí para vocês terem uma ideia de como a igreja era suportava, era resiliente, né? Então, esse Policarpo, ele foi ele mesmo discípulo do apóstolo João, né? E ele era aí o bispo na cidade de Esmirna. Ele foi martirizado no ano 155, né? E
eles fugiam, né, os cristãos fugiam, na hora que vinha aí aquele tumulto, tal, eles fugiam do lugar para o outro. Mas em determinado ponto ele sonhou com o travesseiro dele em chamas, e a partir desse momento ele entendeu que a missão dele seria aí de morrer queimado, realmente. E aí é uma história assim bem longa, eu vou resumir para não ficar muito extenso aqui no tempo. E ele parou então de efetuar as fugas e entendeu que ele ia ter que ser martirizado, né? Ele achava que, como todos da época, né, achavam uma honra morrer aí, martirizado pela causa cristã, né? Deus é o Senhor. Então, eles eram perseguidos especificamente porque o imperador exigia, né, que fosse adorado como rei, né, eles tinham que falar que o imperador é o Senhor, e eles não repetiam isso, né, não se dobravam diante do imperador. Então, os guardas chegaram para capturar lá o Policarpo, ele decidiu que não ia mais fugir, e ele só pediu para os guardas, né, pediu para servir uma refeição para os guardas, que ele precisava orar, né, pediu 1 hora para orar, e os guardas acabaram escutando aí ele por 2 horas, sem cessar, orando, pedindo a Deus aí, né, forças para esse momento. E aí ele, enfim, estava pronto, os guardas levaram ele e tentaram demovê-lo, né, porque ele era velho já, né, tinha 86 anos, só você falar que o imperador é o Senhor, né, deixa disso, aí você vive, né, e, e nada disso acontecia, né, as pessoas ficaram nervosas, jogaram ele para fora, ele se machucou, já entrou na arena machucado, e quando ele entra na arena, ele ouve uma voz, né, de Jesus falando: Policarpo, seja homem, Policarpo, seja forte. E ele entra, então, com maior convicção e com uma serenidade que o povo ficava espantado. E aí, respondendo as perguntas ali da autoridade local, e a autoridade local queria que ele falasse abaixo aos ateus, né, porque os cristãos é que eram chamados de ateu. Tem que explicar isso, né, porque no mundo pagão, né, tinha vários deuses ali, era um panteão de deuses. Aí esses cristãos aí só tinha um deusinho só, então os cristãos eram chamados de ateus. E aí a autoridade falou para ele: você grite aqui abaixo os ateus. E ele gritou abaixo os ateus e apontou para o povo, que o povo pagão é que era ateu. Aí o negócio foi a loucura, e aí os próprios judeus começaram a pegar lenha para queimar ele, juntaram tudo lá, mas o fogo não atingia o Policarpo, né, e aí a ponto de que um soldado se precipitou e deu uma apunhalada nele, disse que saiu tanto sangue que acabou apagando o fogo. E a frase célebre do Policarpo, né, 86 anos do serviço, somente bens recebi durante todo o tempo. Como poderia agora negar o meu Senhor e meu Salvador? E assim foi martirizado o Policarpo. Isso deu, assim, um encorajamento muito grande aos cristãos, né, de ver a presença de Deus e a serenidade com que esse mártir se entregou. E Apocalipse fala, né, do sangue dos mártires, ou seja, alguns estavam já destinados aí para esse fim, né, porque a igreja de Cristo passa por tudo que Cristo passou, mas a gente só quer a ressurreição. Não. Tem que essa questão do sofrimento estar presente na vida do cristão. Então, a primeira carta de Éfeso lá era voltar ao primeiro amor, né, pegar a verdade e a palavra, e agora aqui essa consciência de sofrer. Aí vocês vão ser lançados na prisão, né, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Já está decretado, já está desenhado, e passem por isso com tranquilidade, porque eu vou estar com vocês. Então, essa possibilidade de morte aí era muito usada, né, pelo adversário, pelo diabo, para poder aí demover os cristãos da fé. Mas era um tempo bastante, de uma fé bastante arraigada, né, e era aquele tempo que eram jogados as feras, tudo, de toda forma, eles
estavam sempre orando, sempre cantando louvores nos momentos dos martírios, nos momentos dos sofrimentos. Essa é só a história do Policarpo, mas tem muitas outras, né? Isso é tudo descrito aí pelos historicistas, né? Depois aí do primeiro século a gente vê acontecer. Vamos passar, então? Mais um slide, verso 11, né? Aí ele diz, ele anuncia que a igreja vai sofrer, não é uma notícia muito boa, né? E aí ele fala novamente aquilo que ele fala em todas as cartas: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então, tudo tem a ver aí, né? Ele dizendo aí que ele é aquele que morreu, mas que estava vivo, né? A cidade de Esmirna mesmo foi destruída, mas estava viva, né? Jesus está garantindo que estará com eles, né? E está falando, ao vencedor, de modo algum, ele sofrerá a segunda morte, não terá morte espiritual. Então, era uma cidade também dos jogos, né? E onde fala aí a coroa, há duas palavras no grego, né, para coroa. Uma é diadema, que representa a coroa real, da realeza, né, de poderio, e a outra é a Stéphanos, né, que é a coroa de vitória esportiva ou de vitória militar, né, bem característica lá dos Jogos Olímpicos. Então, quando ele diz lá, né, que de modo algum sofrerá a segunda morte, ele está associando isso, né, que receberá aí a coroa da vida, né, que é para perseverar. Então, essa é a carta mais curtinha, mas a mensagem pega, dá um soco no nosso estômago, né? O sofrimento anunciado, né, e o sofrimento tem que se passar, e Jesus garantindo que está junto. Tá? Então, Jesus escreve às suas igrejas que tenham um encorajamento para passar as tribulações pelas quais vão passar. Certo? E aí vamos entrar na Pérgamo, então, cidade de Pérgamo. Muito legal a cidade de Pérgamo. Essa também aí tem uma fotinha aí para ilustrar. Pérgamo é uma cidade, essa não é ali a beira-mar, mas essa aí é o pé de um monte, e ela tem uma condição natural de localização ali que lhe permite ser uma fortaleza militar, né? Como bem vemos nos textos bíblicos, a cidade procurava estar numa posição privilegiada para colocar seus sentinelas nas muralhas e poder se defender de possíveis ataques. Então, a cidade de Pérgamo era uma cidade que tinha essa característica de fortaleza, né? E era um centro cultural, um centro intelectual extremamente desenvolvido, né? Diz aí que tem uma biblioteca, né? A maior biblioteca da época era a biblioteca de Alexandria, e eles tinham aí essa meta, esse objetivo de superar a biblioteca de Alexandria. Então, a biblioteca de Pérgamo tinha 200.000 volumes, né? E quando a gente pensa nesses volumes aí, uma cidade da antiguidade, é impressionante demais, né? E quando eles queriam bater essa meta de Alexandria, Alexandria deixou de encaminhar para eles as folhas de escrita. As folhas de escrita de Alexandria eram os papiros, feito de uma planta egípcia, e eles, então, deixaram de fornecer a Esmirna essas folhas de escrita. Aí o pessoal de Pérgamo falou, não tem problema nenhum, não tem mais as folhas de escrita de papiro, nós vamos inventar outra coisa aqui. E aí, então, eles fizeram aí o pergamene, que são os pergaminhos que a gente conhece, né? Pérgamo, pergaminhos, que são folhas para escrita feitas de peles de animais, que teve, então, muito mais durabilidade, até estado de conservação, do que os papiros. Então, Pérgamo foi aí pioneira nessa questão, e a cidade fervia, né, intelectualmente. Tinha a biblioteca, tinha todo
esse contexto, né, de leitura, e, além disso, a escola de medicina, né, escola de medicina famosésima, né, a medicina, a gente tem que lembrar que, na época, era muito ligado ao ocultismo, né, então, tinha aí uma adoração ao deus Esculápio, né, que era o mesmo que o Asclépio, né, e se você for lembrar, esse Esculápio, ele é um deus que é representado aí, ele tem um bastão, e nesse bastão está enrolado uma serpente, que até hoje é o símbolo da medicina. Você olha aí nos jalecos de vários médicos das faculdades, você vê que aí o bastão e aquela cobra ali enrolada, por causa dessa famosa escola de medicina aí de Pérgamo, né, e esse deus, que era o deus Esculápio, né, lembrando do caráter de mistério, tomado, então, a medicina como a arte da cura. E isso dava uma característica terrível para a cidade, porque eles imitavam a trindade, né? Então, era Zeus, como fosse Deus Pai, esse Esculápio, Deus Esculápio, aí, que salvava vidas, né, como o Salvador, e o imperador aí como o Espírito Santo. Então, era uma trindade forte, né, e aí o texto vai nos dizer mesmo que ali era uma sede do poder satânico. Os templos que tinham ali eram de Zeus, de Átena, Dionísio, Asclépio, e o culto ao imperador, né, aquele que tivesse ali no domínio. Como eu já mencionei, os cristãos eram chamados de ateus, e o governo romano estabeleceu que era uma religião ilícita, né, religio ilícita. O cristianismo era tido como uma superstição. Olha só que coisa, né? E ele era extremamente odiado, né, porque era considerado intolerante e exclusivista, né? Então tinha que se adorar a vários deuses, e era um absurdo, né, esse monoteísmo. Como assim, adorar um único Deus? Então, os cristãos aí eram muito odiados por essa questão. Vamos lá, vamos falar mais aí. Vamos para o texto? O mesmo modelo de carta, né, destinatário, a ordem para que escreva, o anjo da igreja em Pérgamo. E aí, mais uma vez, uma das características de Jesus Cristo aí, exaltado, colocadas. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Lembram-se na descrição, capítulo 1, saía da boca de Jesus uma espada afiada de dois gumes, lembram-se que eu falei, que aquelas características não eram literais, mas sim representativas do poder de Deus. E aí, a espada especificamente, com relação à sua palavra, né? E aqui tem a ver também com esse poderio, né, de Roma, que tem como símbolo da sua justiça uma espada, né, uma espada mais curtinha, que corta dos dois lados, e é o símbolo da justiça. Então, Jesus Cristo está dizendo aqui, olha, né, quem tem a espada afiada sou eu, né, e agora vocês vão ver o que vai acontecer. Então, ele relaciona sempre um dos traços de caráter de Cristo exaltado com a situação da cidade. Aí ele vai dizer um ponto forte: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, aqui essa questão da autoridade, né, maligna estabelecida nessa cidade. Então, Jesus, que vinha mencionando, eu conheço, né, aqui ele fala de saber, eu sei onde você vive. Ou seja, toda a dificuldade desse lugar, o lugar fervia de paganismo. Então, o trono de Satanás está nesta cidade aí, né? E o imperador sempre desejando aí, né, ser adorado, e
tinha um procônsul que residia ali em Pérgamo, né, que era o representante. Então, ele, sempre com esse poder de justiça, da justiça romana, e Jesus vem aí entendendo ali como uma sede mesmo do mal, né, o céu onde você vive, isso aí é o trono de Satanás, parece que está descrevendo aqui agora o nosso tempo, né, contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Então, a cidade ali permanece fiel, né, e nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade. Ou seja, respirar ares de morte ali era normal, né? Vimos aí brevemente martírio do Policarpo, e aqui a gente ouve falar do Antipas, né? Não se sabe aí quase nada sobre esse Antipas. A tradição escreve que ele foi colocado num bezerro de bronze, né? Como se fosse uma grande bacia, e ali ele foi cozido ou assado até a morte. Então, essa é o que a tradição traz. Ele morreu aí nesse bezerro de bronze na época do imperador Domiciano. Mas, de qualquer forma, tudo é pouco para representar todas as atrocidades que foram feitas contra os cristãos naquele tempo. E o elogio, então, para a cidade é a fidelidade. A cidade é uma cidade fiel, persevera, né? A palavra aqui é agarrar-se firmemente ao nome de Jesus, né? Ou seja, viver à altura de ser chamado o pequeno Cristo, né? Os cristãos. Então, essa cidade era primorosa nisso, e eles eram fortes, resilientes, né? Permanecendo fiel até diante das ameaças de morte, como foi o caso aí do Antipas, que chama Antipas aí de fiel testemunha. Antipas significa contra todos, e realmente o cara foi fiel ali, a ponto de ser designado especialmente o nome dele na carta, né? Foi morto nessa cidade, mesmo falando contra todos. Nessa cidade, qual? Satanás habita. Então, veja, Jesus está reconhecendo, eu sei que o lugar que vocês estão é um fervo da malignidade. Eu estou entendendo isso, e eu estou elogiando que vocês permanecem fiel, né, professando aí a fé em mim, mas ele vai depois falar agora um ponto fraco. Vamos ver o ponto fraco de Pérgamo. Aí está. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E aqui, então, é o ponto fraco da igreja de Pérgamo, né? Eles são resilientes e fiéis na perseguição, no entanto, na doutrina, eles deixam a desejar, né? Diz aí que eles vacilaram na santidade, né? Eles toleraram os falsos ensinos. Então, tem algumas coisas, né? Você tem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, né? Esses ensinos de Balaão, né, estão descritos lá, né, no episódio lá em Números 23, 21, 22, 23, acho que é isso, se eu não me engano. Descrito ali a ação do Balaão. O Balaão se dizia profeta, e ele é subornado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel. Depois vocês chequem lá essas informações. E aí ele recebe, e aí cada vez que ele vai amaldiçoar Israel, só sai bênção da boca dele, porque o Senhor torna a maldição em bênção, e ele abençoa Israel. E aí o rei fica doido com ele, e ele faz várias tentativas, até que ele entende, né, não
não dá para, ele ficou tão obstinado para cumprir o seu suborno ali, e não dá para amaldiçoar Israel, não tem condição de fazer essa prática externamente. Olha o perigo e olha a sedução de Satanás, né? Então Balaão falou, já sei, vamos fazer com que eles se confundam internamente, né? E aí Balaão aplica essa questão, né? Ele vai propor para que leve aí as mulheres, né, pagãs, para que o povo tenha aí casamentos mistos, né? E aí corrompe o povo de Israel. Então, essa questão é a questão da apostasia, né? Então, Balaão, quando fala os ensinos de Balaão, está ligado a idolatria, em primeiro lugar, e imoralidade sexual, em segundo lugar, né? Ambos são prostituição. A gente vê, né, que a Bíblia trata como prostituição aqueles que trocam Deus, né, por outros deuses. E aí também a prostituição, a prática no próprio corpo, né, como nós vimos, né, pois os templos tinham ali sacerdotisas e sacerdotes cultuais e eram praticado todo tipo de imoralidade. Então, o que ele está querendo dizer é, vocês estão com o coração dividido e estão se permitindo levar à apostasia, ou seja, a atitude de alguns no meio de vocês, né, está contribuindo para que as pessoas se afastem de Deus, né? Isso aí são os falsos ensinos de Balaão, né? Tanto que é prerrogativa mesmo da ação estratégica de Satanás, né? A sutileza com que ele age. E por isso fala, aqui está o trono de Satanás, aqui é a casa de Satanás. Ou seja, Satanás já está sentadão, tranquilo lá, trabalhando, porque ninguém acha mais dificuldade deles estar ali, né? Quando ele está sorrateiro, né, andando, ali ele não está mais nem de pé, ele já sentou e ali Jesus falou, aqui é o lugar onde Satanás habita, né? Quando cai a guarda e a pureza doutrinária permite negociação, né? Permite aí adentrar ensinos falsos que corrompem, né? E aí, através dos casamentos mistos, né? E foi colocado toda essa questão, e da mesma forma, como ele fala no verso 15, de igual modo, você tem também, né, você é a igreja, os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, né, que é o mesmo tom, né, envolve também aí a idolatria, né, e a imoralidade. Lembram-se que eu falei lá dos nicolaítas, que aquele Nicolau, né, um dos 7 diáconos que foram eleitos lá no comecinho de Atos, era um cara que era crente, né, mas ele queria estar com Jesus e também admitindo, né, que o imperador é o Senhor, né, não, deixa ele ser o Senhor, a gente pode ter o Senhor Jesus e o Senhor imperador, além do que se diz que esse Nicolau aí, ele era um homem apaixonado por uma mulher que não era sua esposa, então ele queria andar com um pé lá e um pé cá. Então essa é a prática dos nicolaítas, né? Sair da ortodoxia e deixar corromper os costumes ali, né? Então João não dava muita publicidade, né, para esses falsos ensinos, não tem muita explicação, mas basicamente era o pecado da idolatria, primordialmente, tanto que sempre as cartas vão falando dos templos, né, dos ídolos, e condenando aí essa questão. Ou seja, qual é a fraqueza de Pérgamo? Pisando na bola com a santidade, né? Não estava dividindo aí a glória de Deus e abrindo a guarda da santidade. E qual a solução para isso? A solução sempre é o arrependimento, né? Então ele fala, portanto, arrependam-se, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca.
porque a espada romana, que era a justiça ali, que eles que determinavam tudo, então a igreja permitiu que entrasse essa justiça, essas ideias aí do governo romano, e ele está falando, então, não se vê, não são todos, né? A palavra está dizendo claramente aí, você tem aí pessoas que se apegam, né? Mas aí, na hora que vem, né, eu vou lutar contra eles, mas aí existe todo um prejuízo federativo, né? Então sempre o pecado na igreja, né, seja pessoal, seja ali de quem for, sempre atrai aí esse juízo de Deus. E ele fala, eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca, né? E aí essa espada, né, ele fala, as coisas acontecem. E o governo romano, né, vocês lembram das aulas de história, né, a famosa Pax Romana, ou seja, a paz romana, eles mantinham a paz através da espada. E ele está dizendo aqui, eu vou vir e vou corrigir isso. Então, há tempo ainda, arrependam-se, né? Vocês se arrependendo, tudo vai ser melhor para vocês. Se não, virei contra eles aí com a espada da minha boca. Pode passar o último slide, que é o último. E aí, o final, né? Mais uma vez ele repete essa questão de ouvir, aquele que tem ouvidos ouçam, que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então aí ele vai fazer sempre a promessa ao vencedor, né? O vencedor, ele tem recompensa, o vencedor tem dádivas, né? O vencedor eu darei do maná escondido, esse maná escondido na tradição judaica, diz que na destruição do templo de Salomão, em algum lugar aí caiu o maná, lembra-se que o maná ficava na arca, né? A Arca da Aliança, que fica ali no lugar santo dos santos, continha 3 coisas, que eram as tábuas da lei, uma amostra do maná e a vara de Arão, que floresceu. E aí a tradição judaica diz que esse maná caiu no deserto e está escondido em algum lugar aí no Monte Sinai. Né? Esse maná, nós já sabemos por revelação do Novo Testamento, é o próprio Cristo, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Então, aquele ganha esse maná, esse alimento espiritual, né? Você lembra da condição do maná, né? O maná era derramado pela manhã e o povo tinha que pegar o suficiente para o dia, não podia estocar, não podia pegar mais, tinha que se alimentar ali daquela porção do dia, né? Assim como Jesus Cristo, né? Nós temos que todos os dias nos alimentarmos da palavra, né? Não adianta só no domingo comer para os 7 dias, né? Não dá, não é para estocar, é para todo dia você ir lá e pegar a sua porção e comer o seu maná. E para o vencedor darei do maná escondido. Também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrita. Essa pedrinha branca aí tem várias cogitações, né? Mas as mais aprovadas aí pelos comentaristas é que é a absolvição, né? No costume de tribunal, era entregue, então, ao réu uma pedrinha branca, quando ele é absolvida, ou uma pedrinha escura, né? Quando ele era condenado. Então, isso hoje em dia é perigosíssimo, né? Então, essa pedrinha branca vinha aí com o nome escrito. Mas também tem uma outra possibilidade de ser como era a tradição dos jogos e das festas de época aí, e a pessoa recebia uma pedrinha branca com o seu nome como ingresso para as festas. Então, estava liberado, né? Então, pode ser tanto aí uma referência à absolvição que nós temos em Cristo, né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como pode ser também aí o nosso
convite, né, nossa permissão de entrada nas bodas do Cordeiro. Então, essa menção do vencedor aí sempre vem aí como uma dádiva, né, que Jesus traz, que ele diz que a recompensa vem com ele. Então, essas são as duas cidades que nós vimos hoje, né, aí, então, Éfeso a semana passada, Esmirna, né, que aí fala do sofrimento e de manter a fidelidade, e de Pérgamo, que é exortada fortemente aí a se manter, ainda que num lugar muito hostil, num lugar onde Jesus fala que era o trono de Satanás, e tem vários lugares que estão já com essa descrição que a gente vê hoje, né? Então, são lugares onde o evangelho tem que estar, que é para permanecer ali fiel ao nome, permanecer pregando e resistir, né? E resistir que seja, ainda que seja até a morte, né? E não se deixar corromper, né? Não se deixar fascinar, seduzir pelo liberalismo. Isso está muito perigoso hoje, né? Que a palavra diz é o que a palavra diz, e não adianta eu escrever outra Bíblia, não adianta eu colocar acréscimos, não adianta eu querer amar o que Jesus não ama, ele odeia o pecado. Então, precisamos ter essa carta aí como uma referência bastante forte de exortação, né, de preservar-se na palavra. Certo? Acho que era isso. Concluído, então, aí, Esmirna e Pérgamo, podemos bater um papinho aí, ver o que vocês têm de comentário, de perguntas. Pastora, aquela parte, uma dúvida, de Esmirna, quando diz que não refere ponto fraco, aquele trecho não poderia ser considerado no sentido da blasfêmia que eles faziam? No versículo. A blasfêmia era dos judeus contra eles. Contra eles mesmo. Isso. Isso. Contra os cristãos. Porque tinha alguns ainda que eram judaizantes, né? Fica para lá e para cá. Então, João tinha perguntado, acho que há um tempo atrás, dos nicolaítas, né? Entendeu aí, João? O Nicolau. Liberalismo, né? Vai saindo da ortodoxia. E aí, meu povo, tem alguma pergunta? Comentários? Esse texto são os que mais são pregados, né? Pois quando a gente avançar daqui, aí que vem os simbolismos maiores aí, que todo mundo tem muitas dúvidas. Mas a gente tem que passar por tudo para entender todo o panorama, entender por inteiro o texto e a sequência que Jesus propôs aí para João escrever. Achei bastante interessante a colocação dos cristãos serem chamados ateus. É que eles tinham tantos deuses, e quando é um só nosso, é muito pouco. O reverso do que é hoje, né? Então, como tinha um panteão de deuses, imagina, vai ter um só, vocês são ateus, não tem Deus. E aí é interessante ver também que a gente continua sendo acusado de sermos intolerantes e exclusivistas, né? Sim. Parece que é a mesma turminha que está aí fazendo barulho, né? Enfim. Sim. Mas é esquisito, né? Parece que não é só esse aqui, é esse Deus. Parece uma arrogância, né? Mas isso vem de Deus, né? Não fomos nós que definimos, é Ele que fala, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só há um caminho. E pregar isso hoje em dia, né? É ser opressivo. Eles falam. Não. É engraçado que eles falam, né? Não há verdade absoluta, né? Essa já é uma verdade absoluta, né? A gente vai ser chamado e perseguido só pelo fato disso. Hoje já é conversado sobre isso, né? Como é que nós somos tão intolerantes, arrogantes, não permitindo que as pessoas possam crer em vários deuses. Como diz, todos os caminhos levam a Deus. Todos são Deus. Não.
E hoje, mas é muito comum, não é só hoje, há alguns anos, sempre, todo o tempo foi se falado sobre isso. A ponto Quando a gente de... insiste em Jesus Cristo, o único caminho, uma questão meio... já é algo para sermos intransigentes, arrogantes, assim, né? Uhum, uhum, Porque a natureza é um Deus. O sol é um Deus. uhum. Todos os caminhos levam a Deus, parece mais correto do que um só caminho. Uhum. Então, toda a religião, e está caminhando isso, né? A proposta de ecumenismo. Como assim todo mundo aceita o ecumenismo e esses tal de cristãos não aceitam o ecumenismo? Mas esse ecumenismo é um apelo muito, muito, muito forte, né? Então, eu acho que esse vai ser um dos grandes problemas, né? Porque as religiões, seitas, todas vão aceitar esse acordão aí, né? Vamos que tem para todo mundo. Não tem para todo mundo, Jesus falou que é ele, né? Então, acho que essa vai ser um dos grandes pontos de dificuldade para a gente bater o pé e firmar. Só Jesus Cristo salva, só ele, Senhor. A própria igreja já é difícil compreender. Sim, sim. Tem muitos que acham, como assim a gente não participar disso? É a paz, né? A gente vai ser, não concordar ou não crer que isso exista, que essa já existe, e ainda somos taxados. Líderes intransigentes, pastores radicais, né? São situações que nós já vivemos. E aí, voltar para a palavra, só que a palavra, cada um quer recortar de um contexto, uma parte, e cabe para justificar o que se convém ao seu próprio pensamento. A ponto um exemplo, né, da ideologia de gênero, ser chamados de homofóbicos, né? Parece que não tem esse entendimento, né? E tão pouco tem entendimento de que são cristofóbicos, né? Porque essa descrição é uma descrição patológica, né? Falar do aspecto da psicologia, que é uma fobia, né? Que é uma coisa que você não suporta, né? E é tudo muito deturpado. Então, pagar esse preço aí pode ficar mais difícil a cada momento. Exatamente. A gente estava falando da questão do ecumenismo, né? E a gente vê muito na mídia hoje em dia, né? Então, tudo tem que ser politicamente correto, ou seja, todo mundo está certo. Então, quando nós apontamos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, nós somos opressores. Sim. De fato, né? Porque o nosso discurso é exclusivista. Peraí, só vocês estão certos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse discurso, como a Lígia falou, isso está entrando forte nas igrejas, mas entrando de um jeito que a gente não percebe. Então, eu quero aqui expor para vocês mais uma coisa. Existe uma instituição que se chama Conselho Mundial das Igrejas, que faz o papel bonitinho, né, de comungar todas as igrejas protestantes do mundo. Esse era o projeto inicial. Com o passar do tempo, virou o braço direito da ONU, virou o braço ecumênico da ONU, e agora eles querem comungar todas as fés. Então, assim, vem um discurso bonitinho, muitas pessoas dentro da igreja estão caindo, né? E eu faço um alerta. Quem são as pessoas que estão apoiando o Conselho Mundial das Igrejas? Protestantes, né? E aí eles vão agregar espíritas, vão agregar qualquer um que tenha fé, né? Porque virou um negócio ecumênico. E o nosso prezado Luiz Inácio Lula da Silva apoia essa instituição. Então a gente tem que ficar atento com o que está entrando dentro das igrejas. Não estou falando questão de ideologia, eu estou falando de questão demoníaca. Porque isso aqui está entrando nas igrejas para deturpar a fé, para dizer que nós somos opressores, exclusivistas, né? E eu acredito piamente que a perseguição contra os cristãos vai começar daí. Não, peraí, vocês estão errados, estão
opressores, vocês querem dizer que homem é homem, mulher é mulher, né? Vocês querem dizer que Jesus é o Senhor? Então, por defender a verdade, por defender fatos, que a gente vai ser perseguido, né? E aí, será que nós, enquanto igrejas, receberemos o tratamento de Esmirna, né? Enfim, eu acredito que é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque está entrando em uma enxurrada de teologias equivocadas, né? Está entrando em uma enxurrada de comportamentos que a gente deveria adotar para não entrar em atrito com os outros. Mas peraí, se a Bíblia fala isso e o outro está falando coisa contrária, aí a gente vai ser acusado de, enfim, né? Ser opressor, ser... Enfim. E Jesus elogia Éfeso nesse sentido de combater os falsos ensinos, né? Então é preciso ter embasamento doutrinário e discernimento, né? Mas, como o João disse, é uma enxurrada, né? Vai ser, assim, culturalmente massacrante, eu creio. Vai ser bastante difícil para os cristãos de sustentarem essa situação, porque é navegar contra a maré, né? Uma iniciativa que quer incluir todo mundo e a gente quer excluir, né? E olha como é o reverso da verdade, né? Porque Jesus, mais inclusivista do que Jesus, ninguém, né? Ele conversava com todo mundo, né? Sentava com os pecadores, né? E aí, só que atribuiu para si, né? Eu sou o caminho, né? Eu sou a inclusão. Não é o homem que inclui, né? Mas toda essa possibilidade, né, de fazer um mundo melhor, né? Não mudar as mãos, todos os caminhos levam a Deus. Isso vai ser de enxurrada. E aí a gente vai parecer os doidos, né? Então, é muito importante ter essa convicção de fé, ter esse entendimento e manter firme, né? Pouco a pouco a palavra vai se cumprindo. Né? Mas é impressionante a atualidade, né, das mensagens. Muito legal, né? É muito tenso, isso sim, porque tem que amar os inimigos, né? Porque continua, não podemos cortar os pedaços que Jesus ensinou. Né? Exato, sem esquecer de amar ao próximo como a si mesmo, né? Exato. Que a gente é todo um bando de ovelha feia, né? Feia, bota feia nisso. Então, mas por isso, não vamos perder a oportunidade. Não sabemos em que momento viveremos dessa maneira. É lembrar da Esmirna, né? Se for preso, se for perseguido, o pior que você estiver vivendo, tem um tempo certo para acabar aí, vai acabar e você persevera. O máximo que pode fazer é te matar. Você entrar e morrer queimadinho igual a Policarpo. Aliás, ele não morreu, né? O sangue apagou, mas, né? Ele apunhalado, perdeu o sangue. Martirizado. Sangue, né? Esse sangue aí vai ser cobrado. Dobrado. Ainda foi, ó lá, apontou o dedinho e falou, abaixo a Deus. Assim, não é somente questão de fé, né? Porque hoje a gente vê tudo concretizando, né? A lei está a favor do princípio ao contrário de Deus. Então, isso vai ser legalizado. A gente vai ser o que é o princípio de Deus, o valor de Deus vai ser condenado. Fora da lei. É fora da lei. A gente vê abertamente na perseguição contra os princípios judaico-cristãos, né, que alguns querem colocar princípios do Ocidente, mas enfim, todo esse discurso aí e tal, é tudo, se a gente for analisar, é tudo contra o que nós acreditamos que seja bíblico, né? Mas eles querem deturpar ao ponto de, por exemplo, falar que pedofilia é uma mera doença como diabetes. Eu quero ver um doente desse chegar perto das minhas crianças um dia. Não vai dar certo. Não é assim, né? E aí, se isso vai se tornando lei, né? Aí vira lei que a pessoa
a pessoa não pode ser considerada uma criminosa, ela tem que ser considerada como uma pessoa doente, né? Uhum. Então, tudo acaba virando um distúrbio mental, né? Nossa, o mundo está muito virado, né? Como diz o Senhor, ó, Eu ainda Satanás sou habita, mais né? pessimista ainda, João, de achar que não é nem questão que eles falem que é saúde mental. A questão é eles acharem que isso é normal, porque é o amor, né? É o amor livre, é o amor. E se você ama, você pode amar o cachorro, pode amar a criança, você pode, Aham, porque você quer cuidar, você quer amar. sim, Ué, Uhum. é. então, assim, o pior, mais do que doença mental, é isso se virar uma normalidade. E já Uhum, está ampliando, né? Porque você sim, já pode voltar a ter várias esposas, ou a mulher pode ter vários maridos, pode ter um relacionamento aberto, dentro, fora, com quem você quiser. Já tem gente abrindo a questão, então, além de ser é, homossexual, que também é normal, principalmente se você tem amor, se você quer dar amor, né? Agora já está se permitindo esse casamentos assim até de idades bem extremas, não é? Gente com 18 anos casando com um senhor de 50, 60 anos. Uhum. Normal, eles se amam. Oh, vocês vão ser, eu amo. Aí vai indo, aí reduzem, aí daqui a pouco existe a permissão, até, então, entendimento, princípio da família. Tem pais que assinam autorizando crianças com 16 anos, de repente, a casar com um cara de 25, 26 anos, liberando, porque se amam. Uhum. E aí, uhum, É, mais um pouquinho é o quê? isso já tem bastante, né? Então, o temor é esse, é a gente até não se falar e ir aceitando, né? Ir uhum, aceitando. E porque cristão, a gente não realmente não faz um levante no sentido de violência. Mas a gente é necessário que a gente se converse e coloque a verdade, mas com amor, né? Eu acho que a diferença está aí. Né? uhum. Quando eu era mais nova, eu queria falar a verdade, mas tacando a Bíblia na cabeça das pessoas, dando um soquinho, né? Então, aí, aí a verdade acaba sendo camufladinha aí, porque o amor, a gente não tem paciência, né? Mas não é isso. Evangelismo explosivo. Pois é, então, a gente dá mau testemunho. Por isso tem que Tem que Jesus ser transformar a gente primeiro. verdade e amor. É, você quer com a sua razão ficar batendo em mesa, quer fazer cara feia. Gente, esse Jesus não é assim. Isso não Uhum, é, se tem uma coisa que hoje em dia vem na mente é agrada a Deus o que você está falando? A cara que você está fazendo agrada a Deus? É de Deus? Meu, na hora Uhum. você vai ver que não é de Deus, porque o Senhor Jesus e Deus é de uma amabilidade. Se o ensina sobre palavras amáveis, como que você pode falar palavras amáveis sem ter um coração, um semblante, um corpo todo amável? Não dá, né? E Então a, é uma e a, transformação isso. e a intenção do inimigo é essa mesmo, né? Potencializar, distorcer o amor, né? Deus é amor e ele é o opositor do amor. Então, É. por isso, essa desconfiguração total, né? Diz que o amor de muitos se esfriará. Então, nesse aspecto especificamente, uma carga pesada, né, de ataque sobre isso, né? Para que nós não amemos, né? Mas não é assim, não, você não vai amar. É pervertendo, né, com sutileza, aquilo que se diz ser amor, né? Então, é uma coisa que o buraco é mais embaixo, né? Bem na substância, para a gente não perceber, né, de que esse amor aí tá sendo deturpado. Um sutil, última colocação. Hoje eu estou falando, hein? Uma colocação só. Quantos também que nós estamos vendo sutilmente que as pessoas estão preferindo animais do que ser humano? O afeto em animais do que ser humano, Uhum, não é? uhum. Porque Sim, ser humano, ou criança, ou filhos, dá mais trabalho. Opa, como assim? Então,
A gente vai munindo sem querer, entrando numa situação muito mais egoísta do que a gente imagina. Isso é um pensamento egoísta, né? Então, assim, a questão é a gente se sujeitar. Então, em todas as áreas a gente tem que se sujeitar a Deus. Em todas as áreas. Não adianta ficar com o discurso em um lado e outro e não deixar Deus agir na totalidade de todas as nossas áreas. Porque o que é bonito, né? A gente sabe até que pet, essas coisas, é o que mais fatura hoje em dia. Animais. Né? Então, é complicado isso. Como a gente sutilmente, a gente vai entrando também no que... Não desprezando os cachorros, tá? Amo também os cachorros, mas eu acho que assim, não podemos trocar, né? Mentalidade doentia, né? Tudo que é excesso é ruim. Mas é o hedonismo, né? As coisas do espírito de época, né? Egoísmo, hedonismo, todas essas coisas vão afetando aí a cultura rasta, né? Isso é pedir para o Senhor nos dar discernimento. Verdade. Ficar ligado. Ok, então, pessoal? Vamos lá, vamos orar, vamos encerrar. Vamos fazer a oração? Pai amado, obrigada, Deus, por esse tempo de estudo, de reflexão, Senhor. Que tempos tão sombrios estão por vir, Pai. Acho que isso vai afetar-nos a todo, Pai. Todo o nosso entorno será afetado, passo a passo, por todas essas coisas. E queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos faça testemunhas fiéis, Pai. Em nome de Jesus, testemunhar é falar do Teu nome, inclusive martirizado ser, se for preciso, Pai, pelo Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Quando vemos essas histórias, Senhor, do início da igreja, ficamos impressionados, mas sabemos, Pai, que foi pelo poder do Teu Espírito Santo que o Senhor capacitou ao Policarpo de passar tudo que passou, e assim todos os mártires, Pai, com certeza, Pai, tiveram forças vindas do Senhor, Pai. E nós nos achamos fracos e fracos somos, Pai, que assim continuemos a nos saber fracos, mas dependendo de Ti, Senhor, para que encontremos em Ti, Senhor, as forças para passar toda e qualquer situação de perseguição, de oposição, Pai, de ameaça sobre a nossa fé, Pai. Que possamos defender a nossa fé, cientes de que o Senhor estará ao nosso lado, aconteça o que aconteça, Pai. Que o Senhor esteja com cada família, que o Senhor esteja com cada irmão aqui que está conectado, com aqueles que não puderam estar conosco, Pai, mas que todos estejam atentos, preparando-se, Pai, que estejam preparados a tempo e fora de tempo, que estejam ligados na Tua palavra, que estejam alicerçados, Pai, na rocha que é o Cristo, e que estejam, Pai, observadores, atentos do que a cultura está caminhando, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ter as convicções vindas de Ti, Senhor. Tira das nossas mentes nossas próprias opiniões e ajuda-nos a sermos imitadores de Cristo, cada vez mais entregues, Senhor. Agradecemos, Pai, pelas cartas que o Senhor escreveu a essas igrejas do início, Senhor, que nós possamos ter grande proveito, Pai, de tudo que o Senhor ensinou, que nós possamos pregar a verdade, não trocar nada pela verdade, Pai, não desviar nossa atenção de pregar a Tua verdade, possamos voltar ao primeiro amor, ao Evangelho, e assim pregar, e nós também possamos nos dar ao sofrimento, como a igreja de Esmirna, Pai, que tenhamos resiliência, que estejamos prontos a sofrer, pois o Senhor estará conosco, Pai, em nome de Jesus, e que também nós estejamos apercebidos e não caiamos em ciladas, em vacilos como caiu, Pai, a igreja de Pérgamo, permitindo que falsos ensinos, Senhor, corrompessem a sã doutrina, Senhor, que o Senhor
pregou a nós através das boas novas do Evangelho, Senhor. Ajuda-nos enquanto igreja, ajuda-nos a amparar, a aconselhar uns aos outros, Pai, dá um discernimento, Senhor, federativo, que todo esse grupo, essa comunidade possa andar num só espírito, Senhor, e possamos receber de Ti a condução para tudo que vivemos, Pai. Cuida das nossas famílias, dos nossos amigos, do nosso trabalho, de todos os nossos relacionamentos, e que nós possamos ser testemunha fiel de que Cristo morreu por nós, e que nele temos acesso ao Pai, e somos herdeiros do reino de Deus. Ajuda-nos a pregar esta simplicidade, Senhor. Ajuda-nos a abrir a boca, ajuda-nos nós mesmos a crermos de tal modo que a nossa boca não se cale, Pai. Obrigada, Pai, por cada irmão que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Entregamos as nossas vidas e esperamos o tempo todo glorificar o Seu nome, Pai, com o nosso viver, o nosso fazer, o nosso andar, o nosso pensar. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Em nome de Jesus, oramos, entregamos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu.